Olá, Nayara, boa noite para você. Como estão as coisas em Minas Gerais? Muito bem, professora Elerá. Boa noite. Um prazer estar aqui hoje, né, com vocês. Nós estamos aqui em especial hoje, né, com a sua presença. Obrigado por aceitar o nosso convite. Nossa Casa Espírita Ceareiros de Jesus está, esse ano, comemorando os 25 anos de existência da nossa casa, 25 anos de difusão do amor e da caridade, com a graça de Deus. E que cidade fica, Nayara? Patrocínio fica no Triângulo Mineiro. Ah, vocês são de Ó, Patrocínio, a é, terra de Simão Pedro. exatamente, nosso conterrâneo querido. Ah, muito bom. Nossa, que honra poder falar em patrocínio, né? Não é para todos os dias que a gente tem essa honra. Nós Muito que estamos obrigado pelo honrados convite. hoje. Então, Professor, a eu casa está convido. fazendo 25 anos. Sim, 25 anos. Vamos fazer 25 anos do dia 24 de setembro. Porém, nós já começamos as nossas comemorações, porque estamos muito felizes por esses 25 anos de existência. Ah, que bom, muito bom. E a gente fica muito feliz de saber que o trabalho se espalha por todo o Brasil. E falando de Brasil, eu quero dar aqui o meu boa noite para as pessoas do Brasil que estão aqui. Boa noite, Mauricélia Herácio, do Acre, de Rio Branco, que está aqui conosco. Boa noite, meu querido Paulo Iter, de Conchal, São Paulo. Boa noite, Zumarud, que vem da Espanha. Boa noite para você, Graça Lazzarini, de Três Rios, Rio de Janeiro. Boa noite, Clau Hagel, de Porto Alegre. Sejamos todos muito bem-vindos. Boa noite, Marlene Rosa, de Uberlândia. Boa noite, Cidinha Mota, de Votuporanga. Boa noite, Carolina Aquino. Boa noite para todos nós, sejamos todos bem-vindos. Minha irmã Beth Teles de Uberlândia também, seja muito bem-vinda. Meu queridíssimo Marcondes Moreira de Recife, em Pernambuco, boa noite para você. Boa noite, Katienka, da cidade de Rio do Sul, Santa Catarina. Boa noite para todos que estão conosco ligados nessa nossa palestra comemorativa aos 25 anos do Centro Espírita Ceareiros de Jesus, de Patrocínio, Minas Gerais. Professor, eu convido o senhor e a todos aqui presentes nessa live hoje a, nesse momento, elevarmos o nosso pensamento ao alto. Senhor Jesus, permita que a luz da verdade clareie nossos pensamentos nesta noite de hoje. Espiritualidade amiga, presente conosco nesse momento. Instrua-nos e nos auxilie para que possamos levar com todo o amor a mensagem do Cristo a todos que estão nos assistindo nesse momento. Que assim seja, Senhor. Professor, quero também aproveitar o momento para agradecer ao canal Renovando Consciências, aos canais retransmissores dessa live, a Rai TV, Web Rádio Fraternidade, TV Secal, TV 7, o Centro Espírita Allan Kardec de Conchal, Seara de Luz e Web Rádio Portal da Luz. Também quero agradecer as nossas casas espíritas aqui de Patrocínio, em especial a Casa do Caminho e a Casa Ensinamentos de Jesus, que sempre estão conosco, nos apoiando e estendendo as mãos. O professor Elerá, né? Vamos lá, vamos apresentá-lo. O professor Elerá é um trabalhador da Federação Espírita de Rondônia e do Centro Espírita Recanto da Prece, em Curitiba, Paraná. Ele atua nas áreas do estudo, doutrinário e da unificação do movimento espírita. Professor, aprendemos tanto, há tantos séculos e séculos, mas ainda por vezes nos sentimos incompletos. Muitas vezes
com um vazio e sempre nos deparamos com as indagações. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Por que sofremos? Qual o objetivo da nossa existência? Professor, nessa noite, quero ouvir do senhor como a doutrina espírita nos auxilia e nos orienta nessas interrogações. Então, nós vamos começar a nossa conversa. E se você quiser ficar, Nayara, para a gente ir conversando, parando, dando alguns toques, seria muito bom, tá bom? Eu não Muito vou, obrigada. tá bom? Você ficar aí para a gente poder trocar umas ideias daqui a pouco. Tá bom. Uma boa noite para todos nós. O século XX está sendo marcado por ser um século onde muitas obras interessantes apareceram no movimento espírita. O século XXI também. O século XXI está começando com uma boa quantidade de obras interessantes em termos de espiritismo. Mas o século XX, ele está ficando marcado na história como um século, assim, de grandes progressos promovidos dentro do movimento espírita. Foram obras incríveis que foram oferecidas para nós nesse período de edificação do movimento espírita. E nessa edificação, houve uma eleição das 10 obras mais importantes para o espiritismo no século que passou. Quais seriam as 10 obras mais relevantes para o movimento espírita? Dessas 10 obras, 9 delas, 9 são de brasileiros. Somente uma é de um autor estrangeiro. Dessas 9 obras, 7 são de Chico Xavier. 7 obras consideradas as mais importantes do século XX, Chico é o médium delas. Uma delas é um livro de poemas, Parnaso de Além Túmulo. 2 delas são livros que são romances de Emmanuel, Há 2000 anos, e Paulo e Estevão. 2 delas são livros do mundo espiritual, Nosso Lar e Missionários da Luz. Uma delas é A História da Humanidade à Luz do Espiritismo, que se apresenta como sendo a obra A Caminho da Luz. E temos também, Alice, uma obra que é Biologia à Luz da Doutrina Espírita, Evolução em 2 Mundos. Aqui nós já temos 7 obras. Nós temos uma obra de um outro brasileiro, também médium, Ivônio do Amaral Pereira. A obra se chama Memórias de um Suicida, colocada entre as 10 melhores obras do século XX. E a última obra feita por brasileiros, Cássia, é a obra O Espírito e o Tempo, de Herculano Pires. Aí nós temos 9 das 10 obras consideradas as mais relevantes do século XX. Está faltando uma, e essa obra é de um estrangeiro, é de um francês. Esse francês é Léon Denis. E a obra, que não é brasileira, considerada a mais importante, ou entre as 10 mais importantes no século XX, é a obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Essa é uma obra muito interessante, porque a tradução dela ficou assim, né? O problema do ser, do destino e da dor. Mas o original francês não falava que era o problema do ser, do destino e da dor. No original francês, só diz o problema do ser e do destino. O original, no texto, do texto que Léon Denis
escolheu para ser o título da obra não tem da dor. É o problema do ser e do destino. É por isso que a obra ela não tem uma parte chamada o problema da dor. Se você pegar o índice da obra, a obra tem uma primeira parte que refere-se especificamente ao problema do ser. Então, você tem ali uma informação muito preciosa sobre o ser em si. Depois, nós temos o problema do destino. E, por último, nós temos um capítulo que foge a esse contexto chamado As Potências da Alma. E aí, nas potências da alma, ele vai comentar de virtudes que existam. Não há, na verdade, um tomo ou uma parte do livro para discutir a dor. A dor ela está trançada por dentro dos dois capítulos, das duas primeiras partes, o problema do ser e o problema do destino. Na primeira parte da obra, o problema do ser, ele vai discutir especificamente do ponto de vista filosófico o que é o homem, quais são as interpretações que a doutrina espírita nos oferece para que a gente entenda o que seja o homem, o que é a criatura humana na visão da doutrina espírita. Isso, de certa maneira, seria a síntese da primeira parte. A síntese da segunda parte é um mergulho no destino da humanidade. Para onde nós iremos? Qual é a perspectiva que nós temos para o futuro do homem, considerando os princípios apresentados nas duas primeiras partes que o livro nos oferece? Então, é um negócio bem interessante, porque na primeira parte da obra, ele vai se ater a investigar a criatura humana. O que somos nós? Nós somos só corpo ou temos uma dimensão espiritual? Se nós temos uma dimensão espiritual, me prove. Me apresente comprovações de que existe, sim, em nós alguma coisa além da matéria. E essa obra, que ela é escrita no comecinho do século XX, ela apresenta as informações que, na época, eram disponíveis para que se pudesse apresentar as comprovações da existência do espírito. Então, Leon Denis vai consumir parte da obra no primeiro tomo dela, onde ele vai discutir o problema do ser, como se ele pegasse uma argila e modelasse dentro dessa leitura o que vem a ser o homem. O que é o homem, na verdade? O homem. O homem, na visão da doutrina espírita, ele é, indiscutivelmente, um indivíduo que, discutido já no terceiro capítulo da primeira parte, é composto de 3 elementos essenciais que vão ser discutidos como sendo a personalidade integral do homem. Leon Denis, trabalhando sobre o que seja o homem, o que seja o indivíduo, o que nós somos em essência, ele vai nos oferecer uma leitura muito forte, muito já debatida entre nós, sobre a natureza íntima do ser humano. E como esses que são os debatedores dessa questão são pessoas que, de certa maneira, não têm intimidade com o conhecimento espírita, ele vai navegar por alguns conceitos basilares daquilo que seja a criatura humana, nos dizendo aquilo que muitas obras espíritas nos reforçam, a ideia de que nós tenhamos, na verdade, 3 naturezas distintas dentro de nós. Nós seríamos, na leitura da doutrina espírita, um ser trino, composto de 3 partes. Uma primeira parte corporal, física, o nosso corpo físico. Uma segunda parte, que seria um mediador entre esse corpo, e a outra parte nossa, que seria o espírito.
O espírito, assim entendido, seria a parte mais importante da criatura. Então, o que somos em verdade? Nós somos o espírito. Inclusive, isso é uma coisa interessante, sabe, Nayara? Porque algumas pessoas dizem assim: ah, eu acho que o meu espírito é muito antigo, acho que o meu espírito é muito velho. Não é meu espírito é velho, porque eu não sou alguém que tem espírito. Eu sou o espírito e um corpo. Eu poderia dizer de maneira mais correta, do ponto de vista doutrinário, que o meu corpo está muito velho. Meu corpo está cansado. Meu corpo está velhinho. Ah, meu corpo não corresponde mais àquilo que eu gostaria de fazer. Aí tá certo. Porque quem pensa, quem tem a vontade, quem tem o querer, seria o espírito. Então, a nossa porção mais importante, o espírito, e a nossa porção temporária seria o corpo. Mas o espírito, para poder acionar o corpo, ele usa um mediador plástico, o perispírito, que medeia essas duas partes. Então, Leon Denis vai consumir parte do primeiro tomo de sua obra para discutir essa visão trina que o ser humano possui e que no capítulo 4 dessa mesma obra ele vai falar dessa personalidade integral que o ser humano possui. E aqui tem uma coisa bem curiosa, porque as pessoas às vezes dizem assim: ah, eu vim aqui na casa espírita, eu não estou me sentindo bem, e eu queria saber se o meu problema é físico ou se o meu problema é espiritual. Como se existisse possibilidade de nós separarmos o espírito, em termos de emoção, daquilo que o corpo sente. Há uma conexão, um enraizamento muito profundo entre essas duas realidades, o corpo e o espírito. Então, se, por exemplo, a gente fica doente, está com febre, está com mal-estar qualquer físico, nós ficamos abatidos emocionalmente. Nós ficamos fragilizados, Paulo de Tarso. A gente fica, assim, muito sensível com relação a isso. E a mesma coisa ao contrário. Se eu recebo uma notícia que me ataca muito profundamente, o corpo físico demonstra isso. E hoje, até a ciência mais materialista que se possa pensar já reconhece isso e chama essa questão de doenças psicossomáticas, ou seja, a interferência da mente sobre o corpo. Só que muitas pessoas podem dizer: não, tudo bem, a mente interfere do corpo, tá legal. Mas a mente não seria o espírito, não é? Existem muitas pessoas que conseguem reconhecer, e não é difícil, que exista o cérebro e exista a mente, mas o espírito, que a gente seja uma coisa que não é exatamente o físico, nem todo mundo consegue ver. Entender que é a mente diferente do cérebro é até fácil, porque nós encontramos pessoas que adoecem emocionalmente e no físico delas não há nada, não existe nenhuma expressão que a gente possa buscar para dizer que a gente esteja de fato doente. Mas como é que eu posso provar que existe espírito, que realmente nós temos uma alma? Então, Leon Denis vai provar, dentro dessa discussão, a existência do espírito, as possibilidades de demonstração que o espírito existe. E ele vai se valer disso de alguns fenômenos que a gente observa na nossa sociedade. E aí, Fátima Rabelo, como seriam os experimentos que a gente poderia buscar para essas questões? Ele vai elencar alguns fenômenos que eram estudados à época dele, a chamada aparição entre vivos. Então, como que eu posso explicar?
que eu estava num lugar e eu me concentrei e eu fui até o hospital e eu vi quem estava no quarto, eu vi que a pessoa estava ali dentro. Então, essas experiências aonde o espírito se desdobra e vai a um outro ambiente, e nesse outro ambiente toma informações daquilo que estaria acontecendo num local que fisicamente ele não está presente, essa seria uma das grandes demonstrações da existência da alma, ou seja, eu saio de mim e vou até lá, entro em contato e retorno. Então, esses fenômenos de desprendimento, os fenômenos de nós sairmos do corpo, as experiências do sono, todos esses experimentos seriam fortes indícios da existência do espírito. E aí tem um negócio bem interessante que a época de Leon Denis ainda não estava em voga estudos incríveis como os que têm sido feitos hoje, Nayara, que são os estudos de experiência de quase morte. Na época de Leon Denis, a gente não tinha esse material. Ah, se Leon Denis tivesse tido acesso a esse conjunto de informações impressionantes de experiências de quase morte. Porque o que acontece, Marli? Quando uma pessoa ela entra num processo de coma, ou às vezes, além do coma, ela verdadeiramente morre por um período, porque o coração para de bater, o eletroencefalograma demonstra falta de atividade cerebral, eu não tenho nenhum tipo de registro de que a pessoa de fato esteja tendo vida orgânica. Então, assim, se o cérebro parou, se você não tem nenhuma situação que seja positiva nesse sentido, a sensação que você tem é que a pessoa morreu. E que, evidentemente, ela não pode oferecer nada. Leon Denis, no livro, não trata de experiência de quase morte porque ele não conheceu. Então, ele vai falar de visitas entre vivos, desdobramentos, fenômenos do sonho, em que eu me desprendo no sonho e vou a lugares e descrevo lugares. Mas ele não passa pelo fenômeno da morte em si. Mas hoje, eu fico imaginando Leon Denis, meu Deus, acho que ele tiraria o bigode para poder fazer um estudo só sobre experiência de quase morte. Porque são incríveis. Nayara, é uma coisa impressionante o que a gente tem hoje. A fartura de textos, de estudos, de análises, de cientistas, cientistas materialistas que dizem: eu não sei o que é, mas não é o cérebro. Porque assim, o cara morreu. Não existe nenhuma atividade, o pessoal está em cima dele com um desfibrilador, tentando voltar o cara à vida. O cara está morto. O cara está praticamente ali já indo para ser sepultado. E o pessoal está fazendo massagem e tal. Aqui atrás, coração parado, atividade cerebral apagou. Está morto. Existem casos em que as pessoas ficam desacordadas por um tempo muito longo, e que ocorrem fenômenos incríveis. E esses fenômenos incríveis, eles são convergentes. Isso é que é o mais legal. Existem estudos que pegam as pessoas que tiveram uma experiência de quase morte e dizem assim: o que foi que você experimentou? Conta para mim. E a pessoa A conta, a pessoa B conta, C, H, Z, X, todo mundo conta. E há uma enorme convergência nesses relatos. Eles falam que eles veem parentes desencarnados. É muito comum eles narrarem que quando veio o momento da morte, eles viram pai, viram mãe, viram amigos, filhos, irmãos, pessoas queridas
que vieram, se aproximaram como se viessem para acolher a pessoa e levar. Bom, mas é o seguinte, antes de que as pessoas fiquem muito empolgadas, não é todo mundo que vê isso aí não, tá? Tem um pessoal que diz assim, olha, quando veio a minha experiência de quase morte, eu fui para um local horrível, era escuro, eu ouvia gritos, gemidos, desespero, um pânico. Por quê? Porque nem todo mundo, evidentemente, vai desencarnar e vai ter uma recepção dessa natureza. Mas é bacana a gente ver isso, porque, não sei porque o movimento espírita é assim, vitimista e é gemente, sabe? E fica, ai, eu vou para um umbral, ai, eu vou morrer. Isso não é verdade. É lógico que existem muitas pessoas que vão para um lugar ruim, mas o movimento espírita ele é composto por pessoas que, pelo menos em princípio, são pessoas que possuem uma maneira de viver diferente, que possuem uma forma de lidar com as questões da vida de uma forma muito singular. Fazem o bem ao próximo, estão lutando para ser melhor, retiram do seu tempo do dia parte para dedicar ao outro. Não são anjos, não são santos, mas não são as piores pessoas do planeta. E o pessoal, Cris, tem uma tendência, eu não sei de onde eles tiram isso, de que todo mundo vai para um umbral, que vai todo mundo sofrer. E assim, se você pegar aí no seu centro espírita, tem 25 anos, tem pouco tempo, mas se você pegar os trabalhadores espíritas que já desencarnaram e que já deram comunicação na casa, deve ter alguém que já desencarnou, nenhum deles está no umbral. Eles estão no local, sendo acolhidos, não estão 100%. Não estão desencarnando para chegar no mundo espiritual e dizer, sai, Jesus, que eu desencarnei, agora a cadeira é minha. Não é para isso. Mas a gente está numa condição, assim, bem melhor do que o movimento espírita costuma dizer. Então, não é verdadeiro que vai ficar tão ruim. Não. Ótimo a gente não vai ficar, mas péssimo também não vai. E aí, as experiências de quase morte também falam isso, que tem uma quantidade muito grande de pessoas que desencarna e os parentes vêm recebê-la. Elas falam disso. E um percentual delas diz, olha, o negócio é muito feio. Eu na hora da minha experiência de quase morte, parecia que eu tinha descido no inferno. Então, depende muito de cada indivíduo. Mas isso é muito interessante porque são relatos que vêm e que não são relatos assim de uma fonte espírita, são relatos de fontes até materialistas, pesquisadores que estão realmente investigando e tentando decifrar isso. Eu acho legal, sabe, Nayara, porque eles ainda não chegaram a uma resposta, eles só sabem o que é não resposta. Olha, o cérebro não é, e não é nada físico. Eu não sei o que é, mas a memória que eles têm não está armazenada no físico. Porque eles estão mortos, mas eles veem. Eles chegam a contar quem entrou na sala, quem saiu, o que se conversou na hora que ele estava morto. Como que pode conversar se está morto? Eles ouvem. Isso é muito louco. Eles veem. Eles veem. Isso é fantástico. A Cris, que trabalha como técnico, a Cris aqui, a Cris Clementina, trabalha como técnico de enfermagem no Rio de Janeiro, vai ver coisas do Arco da Velha, Cris. Pessoas pertinho de você vão viver essas experiências e você vai ter tanta coisa para contar para a gente. Nossa, é uma coisa incrível. Ó, o Paulo Witter aqui, lembrando que a Universidade Federal de Juiz de Fora tem uma pesquisa realizada pela Liga de Espiritualidade sobre EQM, e que é muito interessante. Olha, o Leon Denis deve estar varado de dor, porque ele desencarnou e não teve a chance de escrever sobre isso. Deve estar louco, deve estar inspirando aí todo mundo para poder falar sobre esse assunto. A Rita de Cássia fala aqui de um outro livro, o livro Morri para Renascer, é um maravilhoso relato de quase morte. É um relato. Agora, o legal, Rita, é você pegar 142 relatos, como é um caso que tem de estudo,
e ver a convergência dessas 142 pessoas. E eles acompanharam esses indivíduos que viveram essa experiência e descobriram que a vida deles mudou profundamente. Passaram a ser pessoas diferentes a partir dessa experiência. Inclusive, o medo da morte desapareceu, porque eles têm uma experiência pessoalíssima, intransferível, de que a vida continua. Então, nessa obra, o problema do ser, do destino e da dor, na parte do ser, ele precisa definir o que somos. Ele precisa convencer o leitor de que nós não somos o corpo, que nós não somos aquilo que a gente enxerga no espelho. E se é verdade que eu penso fora do corpo, que eu sinto fora do corpo, eu não sou o corpo. É lógico. Se eu consigo sair daqui do corpo e ir ali, ver o que acontece e volto, eu não sou o corpo. Se eu, morto, consigo ouvir, consigo ver, consigo raciocinar, tenho lembrança, eu não sou o corpo. E essa é, de certa maneira, a grande meta dessa primeira parte da obra. O foco da primeira parte é provar para o leitor que nós somos, sim, muito mais do que aquilo que pensamos ser. Esse é o primeiro enigma que ele tenta decifrar. O que somos. Esse é o problema do ser. Preciso saber o que sou. Porque depois que eu souber o que eu sou, uma segunda pergunta se impõe. Tá, eu já sei o que eu sou. E para onde vou? Porque se eu sou um corpo que vou morrer, eu sei para onde eu vou. Eu vou para baixo da terra, o corpo vai se decompor, eu vou desaparecer e pronto, porque na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Mas na hora que eu reconceituo para você, Nayara, de que nós não somos mais corpo, não, e Leon Denis vem fazendo aquela lógica, vem buscando até ele conseguir levar à conclusão. Cara, está provado, nós não somos o corpo. Uma pergunta se impõe. Tá, e para onde eu for? Para baixo da terra, para baixo da terra que não é. Porque se eu sou um negócio que pensa fora do corpo, tudo bem que o corpo vai descer. Mas e eu? Qual é o destino das criaturas? Para onde iremos em verdade? O que será das nossas vidas? E aí a gente vai entrar numa segunda etapa dessa discussão, que são os assuntos referentes ao destino. Para onde vou? Qual é a relação minha com a questão do meu porvir? E aqui tem um aspecto assim bem curioso. Essa obra é da década, logo do comecinho do século XX, 1904, se não me engano, 1904, 1907. Essa obra, ela ainda não tinha sido banhada pelos conhecimentos que a gente teria durante o século XX sobre o mundo espiritual. E aqui quero fazer um parêntese. A doutrina espírita, quando codificada por Allan Kardec, ela não trouxe realmente muitas informações sobre o mundo espiritual. Ela não trouxe. Trouxe informações sobre a vida após a morte, mas sobre o mundo espiritual, como era a vida no mundo espiritual, ele não trouxe. Por que Kardec não facilitou, ou os espíritos não facilitaram, já deixando essa mensagem com essa construção já bem definida? É porque as coisas precisam ser feitas passo a passo. Não significa dizer que o que nós sabemos de doutrina espírita hoje é o que nós iremos saber daqui a um século. O véu, ele se levanta progressivamente. Está lá no livro A Gênese de Allan Kardec, no seu capítulo 1, o caráter da revelação espírita, entre os 8 pontos apresentados como sendo características da revelação espírita, uma delas é que a revelação espírita é progressiva.
Eu disse progressiva. Eu não disse progressista. Eu disse progressiva. O que é progressiva? É que as informações elas vão progressivamente avançando em termos de conhecimento. Na época que Kardec nos ofereceu a codificação kardeciana, ele nos trouxe um conjunto de verdades espirituais. Mas isso não quer dizer que todas as verdades espirituais já estavam colocadas na obra. Ele mesmo diz na Gênese, no capítulo 1, de que a doutrina espírita é assim mesmo. À medida que os conceitos vão se solidificando, ela vai maturando e vai se alargando em termos de novos horizontes. Então, por exemplo, nós não tínhamos nenhuma informação sobre a evolução das espécies como nós temos hoje. Em 1859 iria surgir o livro de Charles Darwin, chamado A Origem das Espécies, que ia dar um impulso para o entendimento da progressão biológica dos seres. Mas só em 1880 é que a gente ia ter as informações sobre a existência de genes. Com os estudos de Mendel, a primeira, a segunda lei de Mendel só iam aparecer em 1880 e não iam fazer sucesso. Os textos de Mendel não fizeram sucesso quando publicados. Somente em 1900, quando Hugo de Vries começou a estudar o DNA e começou a discutir a questão das mutações, é que o trabalho de Mendel começou a ser de maneira mais atenciosa, observado pela academia, e houve uma eclosão de conhecimentos muito grandes. A doutrina espírita não poderia nos oferecer essa informação nesse período. Não poderia. Então, até a própria obra Evolução Anímica, de Gabriel Delany, as discussões sobre evolução material que estão contidas no livro A Gênese, elas se veem, de certa forma, limitadas pelo conhecimento científico que à época se apresentava. Existe um termo que a gente usa muito no movimento espírita, em mediunidade, a gente chama de materialização. Quando o espírito torna o seu perispírito tão denso que ele pode ser visível e até tangível. Kardec não chamou esse fenômeno de materialização, em respeito à academia. Ele chamou de aparição. Olha, Estela Vasconcelos teve uma experiência de... Temos que fazer uma live com você, Estela, para você contar para nós essa experiência. Isso é muito interessante, mas era bom trazer um bocado, e cada um conta uma coisa. A gente tem que ver a convergência dessas experiências para a gente não ter a ilusão de que o que aconteceu com você é o que acontece com todo mundo. A gente tem que ter um levantamento estatístico para poder fazer um levantamento mais legal. Mas sim, mas voltando lá à questão da materialização. Kardec não chamou de materialização. Já pensou de assim, o espírito se materializa? Ele ia ser ridicularizado. Porque quem é que ia achar que espírito, que é uma coisa etérea, vai se materializar? Então ele procurou uma outra palavra. Eu vou chamar outra palavra. Chamar aparição. Tanto que se você procurar no livro dos médiuns, não existe materialização em lugar nenhum. Então materialização não é mediunidade? Só que está lá com outro nome. Está com o nome de aparição, Assunção. É por isso que tem esse nome em particular. Então, é normal que as coisas sejam assim. É normal, Assunção, que as coisas ocorram dessa maneira. E a gente hoje tem um conhecimento espírita, amanhã vai ter outro. E eu provo, vocês querem ver? Eu vou mostrar para vocês uma coisa que aconteceu na nossa... Nayara não, que acho que não era nem nascida nessa época, mas os outros que eram nascidos devem lembrar que antes de 1989, Nayara ainda não tinha nascido. O movimento espírita, não, sua mãe enganou você. O movimento espírita,
ele não tinha uma visão muito clara sobre aquilo que a doutrina espírita tinha. Eu não estou dizendo que a doutrina espírita mudou. A doutrina tinha isso, mas o movimento não enxergava que era a necessidade do autoconhecimento e da transformação moral. Estava lá escrito na obra básica. O objetivo da doutrina espírita é a transformação moral. Mas se falava tão pouco de autoconhecimento. Se falava tão pouco. O movimento espírita dizia assim, é engraçado isso. Eu sou dessa época, eu posso falar de cadeira. A gente dizia assim, nós precisamos fazer a transformação moral. Nós precisamos fazer a transformação moral. E a gente faz a transformação moral, sabe como? Através da caridade. Você faz a caridade, essa é a transformação. Então, você tem que fazer caridade, tem que distribuir sopa, tem que fazer agasalho, participar de um trabalho assistencial, porque isso é a grande mudança para vencer o egoísmo. Era assim que a gente entendia. Mas a doutrina espírita nunca disse isso. Nós é que lemos coisas que a doutrina espírita não dizia. O movimento espírita, ele achou que a caridade institucional, que é aquela caridade feita pela casa espírita, era o objetivo. Então, a casa espírita tinha que ter um trabalho assistencial para que os espíritas pudessem fazer caridade e se salvar. Olha que louco. E a gente não falava assim como a gente fala hoje. A gente tinha uma visão diferente, que a gente tinha que ingressar no movimento espírita e trabalhar no movimento espírita e fazer a caridade para ficar bem. Hoje as pessoas dizem, não, a gente tem que se modificar. Tem que aprender a perdoar, aprender a lidar em casa com os conflitos que a gente tem. Nessa época, Nayara, as pessoas não falavam dos seus conflitos familiares. Elas diziam assim, olha, depois que eu conheci a doutrina espírita, minha casa virou uma bênção. Nossa, agora meu marido é maravilhoso, meus filhos são maravilhosos, lá só tem espírito de luz. E aí é aquela ilusão de que agora tudo ficou lindo. E até triste isso, porque a gente não fazia as coisas com o coração. E eu não estou dizendo isso desmerecendo o trabalho assistencial que a Casa Espírita fazia, porque ele continua sendo feito e é uma tarefa importante. O que eu estou dizendo é que a gente se escondia atrás da tarefa assistencial e não fazia transformação moral. Agora a gente tem que rodar os dois pratos. A gente tem que fazer a caridade, mas tem que fazer a transformação moral e os dois pratos não podem cair. Nós temos que fazer isso. Cuidar do lar, da nossa vida profissional. Então, o movimento espírita, ele realmente vai se revendo com o tempo. E os conhecimentos que antes pareciam estranhos se mostram cada vez mais tranquilos. Isso aconteceu com a parte do conhecimento espiritual. Quando Leão Denis esteve entre nós, não havia uma visão clara sobre o mundo espiritual. Então, você não encontra nessa obra discussão sobre mundo espiritual, sobre colônias, sobre região de sofrimento. Tem pouca coisa. E elas estão mais colocadas na primeira parte da obra e não na segunda. Ele jogou para a questão do ser os aspectos da vida no além, quando a vida no além deveria ser do segundo bloco. Mas havia pouca informação nesse sentido. Então, ele entendeu que isso não estava contido no destino, estava contido no ser. E para o destino, ele trouxe de maneira maravilhosa, extraordinária, inequívoca e fantástica o princípio da reencarnação. Oh, meu Deus do céu! O estudo de reencarnação que Leon Denis oferece dentro dessa obra é diferente da maneira como Kardec coloca. Kardec tem uma visão muito mais filosófica. Ora, o homem sofre. Então, se ele sofre, porque tem uma razão para o sofrimento, porque aí ele vai mexendo com lógica, Kardec, e chega a uma conclusão. Leon Denis oferece mais, ele entrega esse conhecimento de maneira diferente, porque ele puxa pelo lado filosófico que a questão tem. Ele discute o aspecto filosófico que a gente tem, né, dentro disso. Ele traz as lembranças, as comprovações científicas. Ele diz, eu tenho um caso
do menino que lembrava que ele tinha vivido. Então, essas coisas são interessantes, porque Leon Denis sai dessa capa da filosofia e avança para cima da ciência, mostrando essa leitura mais efetiva da questão da reencarnação. Então, ele discute, por um lado, esses aspectos do mundo espiritual e da reencarnação, mostrando as leis da reencarnação, a lei de causa e efeito, mas ele não deixa de mostrar os aspectos científicos que essa mesma doutrina possui. E interessante, ele não se arrisca no terreno religioso para demonstrar. Ele trabalha nessas duas vertentes. E Kardec tem uma ênfase maior quando vai falar de reencarnação, puxando aspectos bíblicos, religiosos, para encaixar, enquanto que Leon Denis não. Vou trazer as comprovações históricas e vou trazer as discussões filosóficas para o cenário. Então, da mesma maneira que esse mesmo, muito bem, dona Elisa, nota 10 para a senhora. Então, vocês viram o bigode dele? Se você tivesse que trabalhar a experiência de quase morte, olha aí, acho que ele tirava esse bigode, daria o bigode para fazer um estudo sobre EQM, porque é uma coisa espetacular. Nós temos alguns estudiosos espíritas hoje que estão trabalhando nisso, mas eu acho legal gente do lado de fora do movimento espírita trabalhando, porque eles vão andar pelo terreno da ciência e, naturalmente, eles vão se direcionar para uma tentativa de interpretação desses fenômenos todos. Resultado, essa segunda parte da obra é uma parte da obra em que você vai ver, efetivamente, Leon Denis trabalhando fundamentalmente a questão da reencarnação, fundamentalmente. E é uma peça importantíssima para o entendimento de todas as coisas. E aí, não tem da dor, né? Só tem o problema do ser e do destino, mas não tem da dor. E por isso a terceira parte da obra, olha aí, Leon Denis nasce no dia 1º de janeiro de 1846, ele nasce no mesmo ano de Camilo Flammarion. Os dois são de 1846. Muito bem. Então, esses estudos que ele faz, eles vão culminar com uma terceira parte que ele tem na obra, que é onde as pessoas, quando estudam o problema do ser destino da dor, elas gostam muito da última parte da obra, porque é onde Leon Denis coloca asas ao pensamento. Ora, ele já disse o que é o homem. Ora, ele já falou qual é o destino das criaturas, das reencarnações, da felicidade, do destino dos homens. Então, ele vai agora fazer uma costura, Sandrinha, oferecendo para nós as potências da alma, que são as virtudes, os elementos essenciais que a gente vai ter na medida em que a gente se aproximar dessa nova parte. Deixa eu ver aqui o que a Cizinha está falando. Gosto muito quando você fala sobre pessoas acharem que somente fazendo caridade vão conseguir a transformação. Esquece o autoconhecimento. E eu não estou falando mal de quem faz isso, mas é para a gente não ter a ilusão de que é distribuindo sopa que a gente se salva. É preciso que a gente se mova por dentro. Se eu dou a sopa e o meu coração se enche de amor, eu vou conseguir grandes progressos. O risco é quando eu faço isso por obrigação. Domingo de manhã, já levanto de mau humor, droga, queria poder ir para a piscina, vou ter que ir para aquele lugar, aquele monte de gente esperando, e aí fica... Caridade também é não imprimir traços orgulhosos, arrogantes da minha personalidade. Também, na convivência, nós temos muito a ideia de caridade como entrega de alguma coisa física, né?
Mas a doutrina espírita não diz isso. Ela diz, não trabalha a coisa física. Trabalha a caridade como sendo o amor em movimento, como bem define Kardec. Então é aqui, na terceira parte de o livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que a gente vai encontrar aqui os pontos essenciais. E aí você vai encontrar o primeiro elemento, que é a primeira potência da alma, é a vontade, que vai se casar com a questão 909 e 911 de O Livro dos Espíritos, onde ele vai mostrar que a vontade é a grande motriz do ser humano, o grande motor da evolução é a vontade, mostrando a necessidade de nós elegermos as nossas prioridades e termos foco nisso que a gente vai fazer. Um segundo capítulo, que ele também trabalha na segunda parte, é a questão da consciência, em que ele fala da necessidade do homem consultar a sua própria consciência. Às vezes a gente não consulta, a gente diz assim, como é que... Onde está a lei de Deus? A lei de Deus está escrita na consciência. Então tá legal. Só que a gente não consulta a consciência. A gente não para refletir. Quando a gente para refletir, tá assim no ônibus, aí pensa numa coisa, nem pensar nisso, não quero nem lembrar. Então a gente não acessa a consciência. Então, como a gente não acessa, a gente demora a mudar. A gente deveria permitir analisar e dizer, estou fazendo besteira. Não deveria estar fazendo isso. Preciso mudar. Preciso alterar a minha maneira de funcionar. E isso seria muito importante para que a gente pudesse sair dessa condição. Mas para isso, eu preciso pegar a minha vontade e ter consciência do que eu quero e usar a minha decisão de fazer as coisas no caminho correto, que é o terceiro dos capítulos, que é o livre-arbítrio. Quando eu vou falar de livre-arbítrio, eu estou evidentemente dizendo da forma como nós devemos trabalhar para que a gente se aproxime do conhecimento que a doutrina espírita nos oferece. E aqui há uma grande contribuição de Leon Denis sobre as potências da alma, porque ele vai dizer para a gente que a vontade, a consciência e o livre-arbítrio precisam estar disciplinados pela reforma do nosso caráter, pela transformação do meu eu. Então, vocês vejam que ele está agora construindo uma proposta moral nesse ponto da obra, apoiando-se nos princípios doutrinários. No primeiro tomo da obra, o que fez ele criou toda a compreensão do que é o homem. No segundo bloco da obra, ele mostrou para onde nós vamos, qual é o nosso destino. E agora ele está colocando um terceiro ponto em cima desses dois. Ele está criando um segundo andar, usando os dois como base. Ele está mostrando agora a necessidade da transformação moral do homem. Ora, se eu sou um espírito, ora, se eu reencarno, ora, se é isso que acontece comigo, então o que me compete fazer? Aí vem disciplinar, primeiro, a questão do que é a vontade, a questão da consciência, a questão do livre-arbítrio e da mudança interior, da necessidade da mudança, da transformação do homem. No capítulo 5 dessa terceira parte, ele vai falar sobre a transformação moral, sobre a necessidade de nós nos empenharmos para isso. Aí ele vai para o capítulo seguinte, que é o coroamento da transformação moral, o amor. Aqui ele vai falar que a síntese para onde converge, e ele é muito poético no texto, ele escreve coisas muito bonitas, suas construções de frases são maravilhosas. E aí ele vai levar o raciocínio para a ideia de que a transformação moral culmina na vivência do amor puro e pleno, verdadeiro, desapaixonado e universal dentro da criatura. Isso é fantástico. E nessa construção maravilhosa dessa edificação, ele volta para as misérias humanas, já fechando a obra, para dizer, diante de tudo isso, o porquê da dor.
Então, assim, o problema do ser, do destino e da dor, se a gente pudesse justificar, é porque nesse último capítulo dessa parte, ele vai comentar sobre a revelação que nos é trazida pela dor. O que, que a dor vai nos ensinar? Então, quando eu tomo aquela parte anterior, a vontade, a consciência, depois da consciência, o livre-arbítrio, aí vem o pensamento do homem, a disciplina, a mudança de conduta, a transformação moral, depois o amor, e quando eu estou lá em cima, eu digo, é por isso que a gente sofre. A dor, na verdade, é o instrumento do qual Deus se serve para que a gente descubra que precisa mudar. Então ele deixa a dor para o final, porque primeiro ele oferece o plano divino, ele diz assim, agora quando você sai, você experimenta a dor. E ele quer mostrar, no final da obra, o porquê do sofrimento humano. É lindo isso, porque ele poderia começar assim, vou falar primeiro da dor. Olha, a dor é isso assim, mas ele não faz. Ele primeiro instrumentaliza o leitor de todas as variáveis agora, que a gente já viu tudo, chegou até no amor. Agora eu vou mostrar para vocês, agora eu vou colocar a dor aqui. Como é que a gente posiciona a dor em tudo aquilo que a gente está vivendo, para que a gente possa saber por que ela aparece. Por que motivo que a dor comparece nas nossas vidas? Eu tenho todo o plano divino que eu já falei, e aí você consegue posicionar melhor a dor. E coroando a obra, fazendo o fecho de tudo, tudo, tudo que ela tem, ela vai apresentar no final uma espécie de credo espírita. É uma profissão de fé espírita. Nessa profissão de fé espírita, Leon Denis vai nos oferecer uma série de itens. Primeiro princípio, aí ele vai colocar o princípio do homem, o que, que é o homem, o ser consciente e tal. Aí vai apresentar toda a leitura do que é o homem. Ponto número 2. Eu quero falar do universo. Aí ele vai falar que somos parte desse universo. Depois ele vai dizer do que esse universo precisa de um governante, precisa de uma ação superior. E está partindo do homem para Deus. O quarto vai falar do tempo, da eternidade, das leis. O quinto princípio é a lei. Depois o sexto princípio da alma, que é a evolução. E depois o sétimo, que é a evolução infinita. A transcendência de todas as coisas. A excelência de tudo aquilo que a gente veio buscar. E Leon Denis, que cabra incrível! Essa obra é realmente uma obra que vale a pena. Extremamente rica, porque ela traz conceitos, argumentações e provas. Vai para a segunda parte, conceitos, argumentações, provas. E depois, como se cada uma dessas partes desse uma asa para ele, ele coloca essas duas asas das duas primeiras partes e vai voar nos ensinos morais, nas apresentações das mudanças que o homem precisa fazer, o entendimento das transformações morais que a gente tem que executar, fazendo um caminhar. Quando o amor chega no final, quando estamos no topo do amor, aí ele diz, agora eu vou te mostrar por que da dor. Mergulha comigo agora com a armadura do conhecimento que eu te dei e vamos mergulhar para ver as misérias humanas, mas agora com um olhar espiritual, sabendo que sou um espírito, sabendo o destino de todos nós. E, enfim, na última dessas partes, os 7 pontos fundamentais da fé lógica nascida, que ele chama de fé do século XX, né? A fé espírita, nascida desses princípios sobre o homem, o universo, Deus, suas leis, suas verdades, a evolução e, por fim, a ascensão infinita da criatura. Lindo, lindo, lindo. Você está sem áudio agora. Agora eu voltei. Então, é muito lindo e muito bonito ouvir falar
né, de todo esse contexto que Leon Denis deixou para nós. E o que me chama a atenção dentro de toda essa fala aí, de toda essa explicação, professor, que o senhor nos deixou, é que nós, trabalhadores espíritas, né, recebemos muitas vezes nossos irmãos em nossas casas com dores, né? Muitos chegam lá no momento exato da dor. E quando você para conversar, você senta e ouve aquele irmão com todo carinho, você consegue distinguir, né, às vezes, né, agora, te ouvindo falar aí, aí vai lembrando, ele está no período da vontade, ele está no momento da consciência, ele está no momento do livre-arbítrio. Isso é muito importante para nós, trabalhadores espíritas, saber entender o nosso irmão e entender em que momento ele se encontra ali, quando ele chega em nossas casas, no momento da dor. Exato. A casa espírita, ela precisa oferecer isso. E a gente tem, basicamente, 3 lugares para oferecer. Quando a dor é muito grande, e o que eu preciso é de um pronto-socorro, a gente leva a pessoa para o atendimento espiritual, porque essa pessoa, ela precisa ser socorrida. Então, a gente aumenta consolo e dá um pouco de conhecimento. Quando a pessoa ela vem com as suas naturais dores, mas ela não está sangrando, não é um pronto-socorro, aí você leva a pessoa para que ela possa ir para um ambiente onde ela vai, ao mesmo tempo, estudar e conhecer, que é a palestra. Ao invés de ser um hospital, a gente poderia dizer que é uma escola, onde ela vai estudar, vai aprender boas maneiras, vai, por aquilo que ela vai aprender, ela vai estudar. E o terceiro ambiente é aqueles que têm sede de saber, aqueles que têm vontade de decifrar os enigmas, que estão sedentos. Nós entregamos para eles o estudo sistematizado, a oportunidade de mergulhar nas obras, conhecer a obra de Leon Denis, de Ivone Pereira, de André Luiz, de Emmanuel, de Kardec, ter esse conhecimento mais aprofundado das verdades espíritas. Nós oferecemos para eles não somente o hospital nem a escola. Nós oferecemos verdadeiramente para o indivíduo aquilo que a gente poderia chamar de oficina, porque é o lugar onde eu aprendo e coloco em prática aquilo que sei, no exercício do meu saber em favor daqueles que precisam de ajuda. Dali, eu estudo. É uma oficina, é também uma escola, mas eu tenho aprendizes que aprendem comigo, eu aprendo com outros, e fazemos uma grande cadeia de aprendizado e de serviço em prol do semelhante. Dali sairão os que vão trabalhar o atendimento espiritual, dali sairão os que vão trabalhar o pessoal da palestra para o crescimento da ideia e a multiplicação do ideal sobre o mundo. Perfeito, professor, perfeito. Quanta gratidão. Eu não sei se vai dar tempo ainda, eu acho que temos 2 perguntas. Tem 2 perguntas que a gente precisa responder. Isso. Tem 2 perguntinhas. Eu não consigo encontrá-las aqui agora. Aqui a Bruna faz a primeira. Se o câncer seria uma doença psicossomática? Não necessariamente ou obrigatoriamente. Existem muitas situações em que o câncer oferece para nós uma gênese psicossomática. Então, você tem alguns processos de trauma, de ódio, de mágoa, de ressentimento, transtorno de estresse pós-traumático, que são vários fenômenos que desembocam no físico. Então, eu tenho, sim, experiências cancerígenas que podem se originar de processos de adoecimento do campo mental. Mas nem toda doença cancerígena, ela nasce obrigatoriamente de um problema mental. Eu tenho problemas de câncer em função de condutas, pelo tipo de alimentação, pelo tipo de material com o qual eu lido, pessoas que lidam no plantio de determinadas culturas,
elas são mais predisponentes a desenvolverem cânceres em determinadas áreas do organismo pelo manuseio com a substância tóxica. Nós temos os casos de câncer provocados por exposição a elementos radioativos. Então, nós temos muitas circunstâncias de defensivos agrícolas ou coisa parecida que podem ser elementos que podem desencadear fenômenos de câncer. Mas nós temos alguns que são originados do bombardeio mental do espírito sobre o corpo, produzindo o aparecimento desse tipo de situação. Então, nem todos são, mas existem alguns que sim. Qual a visão espírita sobre o vício da pornografia e do sexo? Nós temos uma mensagem de Albano Couto no livro Ceareiros de Volta, na página 39, chamada Os Fantasmas da Mente, aonde Albano Couto apresenta 3 grandes motivações de queda. Albano Couto foi um companheiro espírita que desencarna e vem trazer uma mensagem. Na verdade, essa obra toda é isso, né? Que é Ceareiros de Volta, porque são espíritas trazendo mensagens para o movimento espírita. Então, o que a gente tem? Ali ele fala de 3 grandes fantasmas. O primeiro, o egoísmo, o materialismo. O segundo, a sede de poder, o orgulho. E o terceiro é o sexo desregrado. Indiscutivelmente, o sexo é uma das grandes motivações de queda do ser humano. Emmanuel, na obra Vida e Sexo, chega a afirmar que o sexo mata mais do que a guerra. E por quê? Não é só os que morrem diretamente assassinados, mas os que enveredaram pelo crime, pelo suicídio, pelo abandono de suas vidas em função de amores mal resolvidos, de histórias de afeto que não foram bem cicatrizadas. Então, todas essas situações, elas acabam oferecendo para nós uma circunstância através da qual nós observamos hoje um adoecimento coletivo da nossa sociedade em função dos desequilíbrios no campo do sexo. A promiscuidade, ela é o grande elemento que nasce dentro de tudo isso. E a pornografia, ela está inscrita hoje entre uma das circunstâncias dos transtornos mentais que nós temos numa família de transtornos chamado transtornos parafílicos, que são todos os desequilíbrios relacionados à sexualidade. Emmanuel também, no mesmo livro Vida e Sexo, diz algumas coisas muito interessantes sobre isso. Diz que o universo nos esperará pelos milênios afora, até que a gente consiga inscrever com caracteres de luz a lei do amor dentro dos nossos corações. E nessa lei, a grande regra é a seguinte: ninguém lesará a ninguém sem lesar a si mesmo. Tudo aquilo que deres a outrem, outrem também vos dará. Então a gente precisa aprender a não machucar os outros. Diz Emmanuel, urge não machucar ninguém para que nós também, a nosso turno, não sejamos sequelados emocionalmente. Uma grande quantidade de sofrimentos na área da sexualidade ocorre em função dos grandes desequilíbrios que nós já tivemos no passado. Emmanuel também diz que aos erros do amor nenhum de nós escapou. Então, nenhum de nós tem autoridade para criticar a conduta de quem quer que seja. Mas nós temos o dever de vigiarmos as nossas próprias condutas e mantermos vigilância com relação às nossas condições afetivas e sexuais, para que a gente não se veja, na circunstância atual, ainda vítimas de processos tão dolorosos como a gente vem apresentando. Sugiro como leitura final dessa discussão o capítulo 13 do livro Viver e Amar, Karma de Solidão, que apresenta o reverso da medalha de quando nós abusamos de uma certa existência e a vida nos reserva o silêncio afetivo, o momento de silenciar as nossas emoções para reorganizar a nossa afetividade que, por alguma maneira, colidiu com as leis e, por isso, hoje precisa da solidão para se reorganizar. Temos uma pergunta de Sirlei Marzani, conhecida pelos íntimos como Katienka ou Maria Magda. Katienka pergunta,
Quanto a doenças de pele, que dizem ser pelo emocional, como a psoríase. Olha, existem muitas doenças de pele. Existem doenças de pele causadas por fungo, existem doenças de pele que são causadas por vírus. Você tem herpes zoster, são vírus que se alojam no tecido nervoso e, portanto, nunca morrem, são para toda a vida. Então, são doenças de pele, mas elas são causadas por vírus. Você tem doença de pele causada por fungo, né? Você tem pé de atleta, o chamado pano branco, e várias outras, eczema, tanta coisa que é promovida a partir de um fungo. Então, são formas vivas de infecção que são difíceis, né? Difícil de tratar. Agora, a psoríase, sim, ela tem fundo emocional. A psoríase, ela está categorizada junto com várias outras doenças, como vitiligo, doenças autoimunes, que elas são deflagradas em função do organismo que, num certo momento, ele eclode, pode ser por um processo alérgico, que ela pode... A alergia é um excesso de defesa do organismo, e às vezes muitos fenômenos da doença de pele são causados por um excesso de defesa, doenças autoimunes. E isso tem a ver com as raízes espirituais que nós possuímos. Manter uma vida de equilíbrio, manter serenidade nas emoções, procurar ter o máximo possível capacidade de perdoar e não guardar mágoa, não guardar ódio, viver sem estresse, diminuir o ritmo de vida, exercitar a gratidão, é um elemento muito importante. E já que a gente precisa disso, eu vou deixar um recado que está contido no livro Vida, Desafios e Soluções, lá no final da obra. É uma receita de Joana de Ângeles. Anota aí, Nayara, que é boa. São quatro pontos para que a gente se organize, se harmonize. Ponto número 1, fugir do amargor. Parar de reclamar. Quem reclama demais adoece. E adoece de várias coisas. Então, a primeira recomendação de Joana é fugir do amargor. Reclama, fala mal, passa o tempo todo falando mal. Se está frio, reclama. Se está quente, reclama. Reclama em todo mundo. Então, parar de reclamar. Segundo, contato com a natureza para sentir-se filho de Deus. Pisar no chão, tomar banho de cachoeira, pisar na grama, tomar banho de chuva, quando não tiver muito frio. Aqui em Curitiba está um frio danado, se for tomar banho de chuva vai adoecer. Mas tomar banho de chuva, sentar num local para ver o pôr do sol. Às vezes a gente vive numa cidade cercada de cimento, abre a janela, vê cimento, aí entra, não vê, mora numa cidade muito grande, não vê natureza quase, vê muito prédio, muita coisa. A gente tem necessidade de ter contato com a natureza, ver as estrelas, ir para um lugar à noite, ver a lua. Olha, vai ter a superlua agora, dia 31 vai ter uma superlua. Ver a lua e ver as estrelas, Nayara. A gente mora em cidade grande e não vê as estrelas. Então, em Rondônia, teve uma época, agora não tem mais, faltava muita luz. E o pessoal, falta luz de novo. Tipo, hora de ver as estrelas, porque faltava luz, ficava tudo escuro. As estrelas faltavam pular do céu. Então, primeiro, fugir do amargor. Segundo, anotou, contato com a natureza, sentir-se filho de Deus. Terceiro, cuidar-se. Cuidar-se. Dormir, acordar, alimentar-se corretamente, cuidar da gente, né? Ter um pouquinho de zelo, cuidar do corpo, cuidar do espírito, mas cuidar do corpo também. Então, é cuidar-se, não comer qualquer coisa, cuidar da alimentação. Katienka faz isso muito bem. Katienka trabalha muito bem com a natureza, vive no meio do mato, está ótima. Também o cuidar-se é muito importante, uma alimentação saudável, uma vida sem muito estresse, isso é muito bom. E o quarto e último, o exercício da compaixão. Uma recomendação do Buda.
Ter compaixão com as pessoas que erram. Compaixão. É compaixão. Então, ter misericórdia dos outros. Olhar as pessoas com um pouco mais de afeto. Se sensibilizar com a dor das pessoas. É diferente do primeiro, que é fugir do amargor, que é parar de reclamar. Aqui é eu me importar com os outros. É eu ter sensibilidade com a dor do semelhante. No primeiro é eu parar de reclamar. Aqui é comece a agir. Então, se eu juntar essas 4 coisas, que é, primeiro, parar de reclamar, fugir do amargor, contato com a natureza, cuidar-se e fazer o exercício da compaixão, a nossa tendência é a gente se harmonizar e conseguir uma condição espiritual mais satisfatória para as nossas vidas. Perfeito, professor. Nós saímos dessa live com a bagagem cheia de conhecimento, graças a Deus. Deixamos aí um pontinho de luz em cada lugarzinho desse Brasil, que tem muita gente nos assistindo. E peço agora, antes de finalizarmos, né, que o senhor faça a nossa prece final. E quero agradecer mais uma vez ao canal Renovando Consciência por ter nos dado essa oportunidade de estar aqui hoje com essa live, com todo esse aprendizado, e também aos canais retransmissores dessa live. Muito obrigado, gratidão a todos vocês. Seareiros de Jesus hoje está em festa, em alegria por esse momento. Então, nós vamos orar, não é isso? Vamos orar. Querido Senhor das nossas vidas, que escolheste a cada um de nós para sermos portadores da mensagem extraordinária da doutrina espírita. Concede-nos a compreensão mais plena do significado de saber de tantas coisas, no momento tão crítico da humanidade que se debate vitimada pelo materialismo. Dá-nos a coragem, Senhor, para não descrermos no futuro feliz da humanidade, mesmo diante dos escombros da sociedade em que vivemos. Acende em nossas almas as luzes verdadeiras da imortalidade, para que nós não possamos descrer mais da tua ação sobre os homens, e que mesmo que nós estejamos rodeados do desamor, da loucura e do vício, que ainda resida em nós a força incomensurável da fé para suplantar a todas as dificuldades, a fim de que as nossas dores e os dramas que a vida nos traz não sejam páreos para a certeza da tua presença sobre as nossas vidas. Rogamos-te assim, ó Senhor de todas as coisas, que tu nos fortaleças nos nossos momentos mais críticos, para que a certeza do que somos, da nossa realidade espiritual, seja o antídoto contra o abatimento, a desesperança, a tristeza, o vazio existencial. E que a compreensão nítida do destino para onde vamos, da compreensão do que seremos, do que nos aguarda no futuro como espíritos que somos, seja o combustível para nos impulsionar cada dia mais no sentido de vencermos as nossas imperfeições. Assim, Senhor, com a alma de joelhos, nós te agradecemos a imensidão de bênçãos que derramas sobre as nossas vidas e te rogamos que o teu amor, presente nas nossas existências, derrame paz, derrame harmonia sobre as nossas existências e fortaleça os nossos corações na compreensão nítida e clara do que precisamos fazer para correspondermos ao investimento que fazes nas nossas almas. Que o teu amor permaneça conosco e que a tua graça derramada sobre toda a terra nos dê momentos de paz, harmonia e serenidade, não somente hoje, Senhor, mas para todo sempre, com a nossa contribuição em favor
da construção do bem maior. Muito obrigado, Senhor. Obrigada, Senhor. Que assim seja.